Houve um tempo em que as criaturas que habitavam a Terra eram gigantes, seres que hoje chamamos de monstros pré-históricos. A baleia azul pode ser um exemplo da atualidade, podendo medir até 33 metros e pesar cerca de 180 toneladas. Agora, imaginem um mundo sendo habitado por dezenas de animais gigantescos, capazes de te devorar em um piscar de olhos. O nosso mundo já foi assim. Meu nome é Ivan Lima e quero mostrar para vocês quais foram os maiores animais que habitaram o planeta Terra. Acho que podemos começar com o maior lagarto que viveu por aqui, o Megalania. Esse animal habitava o leste da Austrália e viveu há milhares de anos atrás, durante o Pleistoceno. O tamanho do Megalania? Ele media cerca de 5 metros de comprimento e pesava em torno de 500 quilos. Com dentes afiados e curvados, esse lagarto tinha uma crista sobre o focinho e apresentava protuberância óssea na pele dessa região e na nuca. Não se sabe muito sobre como era o estilo de vida do Megalania, mas se formos levar em conta o conhecimento sobre o dragão de Komodo, é provável que ele se escondia na vegetação para atacar suas vítimas. E caso ele tivesse uma mordida venenosa, assim como o dragão de Komodo, isso fazia dele um predador mais eficiente e perigoso. Ele foi descrito pela primeira vez por um homem chamado Richard Owen, em 1859. Mas existem poucos fósseis e os que foram encontrados estão incompletos. E por falar em Richard Owen, existe uma história envolvendo um outro animal que também era um dos maiores a habitar a Terra, o Bacilossauro. Ele foi estudado pela primeira vez por Richard Arlan, que concluiu que o animal era um réptil marinho, dando a ele o nome de Bacilossaurus. Porém, quando Richard Owen estudou seus restos mortais, ele descobriu que o animal, na verdade, era um mamífero. Owen até propôs trocar o nome para Zeuglodon, mas, como o outro nome já tinha sido registrado oficialmente, Zeuglodon se tornou sinônimo. Esse animal tinha o formato de uma enguia, mas só o formato, porque de tamanho ele media cerca de 18 metros de comprimento e podia pesar entre 5 e 10 toneladas. Alguns paleontologistas especulam que esse animal também nadava como a enguia, ondulando seu corpo perto da superfície da água. A criatura também inspirou um homem chamado Albert Koch a criar uma das maiores fraudes da paleontologia. Depois de reunir ossos de basilossauros e criar um suposto monstro marinho, Koch expôs os restos mortais do animal e ainda lucrou com a exposição, afirmando que era uma enorme serpente marinha. O esqueleto foi destruído em um incêndio em 1871. Bom, e se estamos falando de monstros marinhos, é claro que não poderíamos deixar o Megalodon de fora. Os dentes fossilizados que já foram encontrados sugerem que o Megalodon viveu entre 14 milhões a 2,6 milhões de anos atrás. Mas não está claro o motivo pelo qual eles foram extintos. Segundo os cientistas, esse animal realmente era um monstro, um dos mais temidos do mar. Ele podia alcançar 15 metros de comprimento e pesar até 50 toneladas. Considerado o maior peixe carnívoro que já viveu, ele gostava de comer orcas, lulas, golfinhos e baleias. E chegava a comer 1 tonelada de carne por dia. Não se sabe ao certo por que esses animais foram extintos. Alguns especialistas dizem que eles sumiram devido às mudanças de temperatura das águas. Outros afirmam que suas presas favoritas, como as baleias, começaram a habitar as águas mais frias, onde eles não poderiam viver. Existe aquela velha lenda que diz que o Megalodon ainda pode existir e estar habitando as profundezas dos oceanos. Mas sabe como é? São apenas boatos. Agora, que tal falarmos de outros animais?
o maior pássaro que viveu em nosso mundo foi a ave elefante. Tudo bem que a criatura não chegava nem perto do tamanho e peso de um elefante adulto, mas esse animal podia ter 3 metros de altura e pesar 1 tonelada. Para vocês terem uma ideia, só as penas pesavam cerca de 860 quilos, ao menos segundo os pesquisadores da Sociedade Zoológica de Londres. Esse animal foi descoberto pela primeira vez em 1894 e vivia em Madagascar, mas os especialistas não conseguiram descobrir por que o animal foi extinto. Mas será que essa ave devorava outros animais? Pelo tamanho, dá até para imaginar ele devorando outros seres. Mas a ave elefante era vegetariana e se alimentava de frutas. Isso, contudo, não quer dizer que ela não matava outros animais para se defender. Existe uma teoria que diz que os humanos podem ter sido os culpados pela extinção das aves elefantes. Os primeiros colonos humanos chegaram a Madagascar por volta de 500 a.C. E, embora não existam provas, alguns especialistas acreditam que os humanos passaram a caçar esses animais ou invadir suas fontes de alimentos. Mas lembrando, isso é apenas uma teoria. Bom, já o maior crocodilo da história era o crocodilo imperador. Atualmente, o maior réptil vivo é o crocodilo de água salgada da Austrália. O macho pode ter 6 metros e pesar 1.300 quilos. Porém, ao lado do crocodilo imperador, ele mais parece uma lagartixa. O crocodilo imperador podia chegar a 12 metros do focinho à cauda e devia pesar umas 8 toneladas. Ele viveu no começo do período Cretáceo, quando o deserto do Saara ainda era uma região repleta de pântanos. O interessante é que estudos já indicaram que esse animal também era encontrado no Brasil. Ele dominava os rios do que hoje é o Nordeste brasileiro, quando faltava pouco para a América do Sul e a África começarem a se separar, dando lugar à abertura do Atlântico Sul. Em 1997, um paleontólogo da Universidade de Chicago encontrou o crânio de um desses crocodilos no deserto do Saara. Acredita-se que esse animal se alimentava principalmente de peixes, mas conforme seu focinho crescia, era possível que o crocodilo imperial também se alimentasse de outros animais, como os dinossauros. E quando falamos de animais assustadores, como o crocodilo imperador, não podemos esquecer de citar as cobras. A primeira espécie de cobra que veio na sua cabeça, qual foi? A sucuri, certo? De fato. Ela é uma das maiores cobras do mundo, se não for a maior. Mas há milhões de anos, uma outra cobra gigante habitou o nosso planeta. Estou falando da Titanoboa. Essa cobra gigante, que era capaz de devorar crocodilos inteiros, media cerca de 13 metros, embora já tenha sido encontrado fósseis de quase 15 metros. Assim como a sucuri e as jiboias, a Titanoboa não usava veneno para caçar suas presas. Em vez disso, elas esmagavam suas vítimas até a morte. Um dos alimentos preferidos dessas cobras eram as tartarugas. Seus inimigos oficiais, os crocodilos, também atacavam os ovos e as cobras mais jovens, criando uma rivalidade entre gigantes da natureza. Até hoje, só foram encontradas vértebras e costelas desse animal. Mas os paleontólogos continuam sonhando em encontrar um crânio ou fóssil completo dessa cobra. Que tal falarmos dos 2 maiores animais que já estiveram nesse mundo? Durante muito tempo, pensou-se que o argentinossauro fosse o maior vertebrado a caminhar na Terra. Ele media por volta de 35 metros de comprimento, cerca de 20 metros de altura e pesava entre 60 e 90 toneladas. Ele foi descoberto pela primeira vez em 1987, quando um fazendeiro confundiu os fósseis do animal com troncos petrificados. E como o próprio nome diz, os restos mortais foram encontrados na Argentina, exatamente na Patagônia.
Em 1989, começaram a escavar os fósseis do animal, mas foi só em 1993 que ele pôde ser apresentado à comunidade científica. Como a quantidade de fósseis desse dinossauro é extremamente reduzida, pouco se sabe sobre ele, a não ser o seu tamanho. E como eu disse, durante muitos anos, esse foi considerado o maior dinossauro do mundo. Porém, há poucos anos, descobriram o Patagotitan maiorum, que pesava o equivalente a 12 elefantes africanos. Descrito em um estudo publicado em agosto de 2017, esse dinossauro media 37 metros de comprimento e 6 de altura, sendo provavelmente o maior vertebrado que já pisou na Terra. Os fósseis de 6 animais foram encontrados ainda em 2012, também na Argentina, mas foi só em 2017 que eles foram apresentados por paleontólogos. E assim como o argentinossauro, o nome também foi dado por causa do lugar onde ele foi encontrado, no deserto da Patagônia. Pelo que podemos ver, a Patagônia já foi habitada pelos maiores animais do mundo. O nome, além de fazer referência ao lugar, também usou a palavra titã, usado para descrever grandeza. Esse dinossauro viveu há mais ou menos 102 milhões de anos e suas dimensões foram estimadas com base nos ossos das pernas. Só para vocês terem uma ideia, apenas o fêmur desse animal mede 2,5 metros e pesa meia tonelada. A pergunta que muitos especialistas não conseguem responder é como esses dinossauros eram tão grandes. Esses foram os maiores animais que habitaram a Terra. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!